uma verdade que está nos autos. Tá lá, as testemunhas, tudo, tudo, tudo. E aí ele querendo dar a versão dele, não tem versão. Ele no júri, por exemplo, Igor, ele é tão exibicionista, tão narcisista, que ele no júri, ele simplesmente deu um show. Ele pegou ali o palquinho, que é um júri, e ele começou a fazer a voz da Dani, a voz da mulher, a voz dele, encenar aquilo. Foi patético. E ali todo o juiz ficou muito impressionado com aquilo, porque ele não estava nem aí mesmo. Ele aproveitou para fazer a cena dele. Você fala, cara, isso é verdade, olha ele quantos detalhes. Ele está falando a verdade, olha quantos detalhes. E quem mente bota muito detalhe para tentar fugir. Então começa, mas o que você estava fazendo? Não, aquele dia eu estava de roupa branca, né? E aí eu, não sei, troquei a roupa, porque aquele dia eu queria botar branco, depois eu troquei a roupa por camiseta preta. A pessoa vai enchendo de detalhes a cena para fugir do foco. Ele faz isso o tempo todo. E agora, né, depois de quando lançou, a mulher dele atual invadiu a minha live e falou assim, essa mulher escreveu um livro e ficou milionária às custas do meu marido. Não, é mega, né? Porque querer dizer que eu fiz Mentes Perigosas em homenagem ao marido dela tá louco, né? Tipo assim, ali tem Suzane, tem Nardoni, tem tudo, entendeu? Tem o Roger Abdelmaci, tem tudo, de A a Z. E aí, só gente boa, hein, Bia? É só gente boa, né? O que eu vou fazer, né? Mas todo mundo julgado, tá? Porque senão aí dá o processo, né? Julgado, condenado, bonitinho, julgado, daí você pode falar e tal. Aí eu posso, porque aí não tô mais influindo naquilo. Essa esposa dele, Bia, você acha atual? que... como essa que entrou na... Vou falar só um termo técnico, mas você acha que ela pode estar no Folie D? Tipo assim, ela compra a psicose né, o transtorno do marido? Folie D é o seguinte... Obrigado. Traduzindo. Porque a pessoa não é doente, não tem os transtornos, mas por ela ter, às vezes, uma mente mais recessiva, mais influenciável. Mais influenciável, ela começa a pegar os padrões do cara que ou da pessoa que é doente. Olha, o que você acha? Eu acho que, como um bom psicopata, ele é extremamente manipulador, um psicopata não entra na tua vida sem antes ter estudado. Boa. Lembre-se que é 100% razão, 0 emoção. Então, ele, quando vai entrar na tua vida, ele já estudou tudo. E pode ser mulher também. Então, ele vai falar o que o outro quer ouvir, a música predileta. Você vai ficar assim, gente, achei minha alma gêmea. Né? Eu tenho o maior medo disso. E aí, eu acho que ele entrou na vida dela também dessa forma. Convivendo numa religião, numa determinada igreja, que era um grupo fechado. Então, eu acho que ela é aquele tipo de mulher que acredita mesmo. Entendi. Acredita que ele está totalmente regenerado. Eu acho que acredita. E aí, num primeiro momento, assim que saiu a série, ele vai para a rede social, né? Ele vai lá dizer assim, porque eu queria falar, que eu tenho uma coisa para dizer. Ele sempre tem uma coisa para dizer. Quando ele foi no programa do Ratinho, ele ficou 2 horas para dizer, e o Ratinho falou, então diga. Não, mas é que eu não sei o quê, porque as pessoas... Ele vai botando gente, um diretor de filme, não sei aonde, ele vai criando uma lenha que nada dá em nada. E aí ele tinha mais coisa para dizer e achou um absurdo ele não ter sido entrevistado no documentário. E aí teve alguém da Folha de São Paulo dizendo que achou que realmente fosse um erro. Eu falei, gente, as pessoas estão perturbadas. Porque, olha, esse não é um documentário de um crime que não foi julgado. Aquilo já foi julgado. Isso foi feito para restabelecer a imagem da Dani. Porque até hoje ele inventou tanta história que tem gente que fala, não, mas ela teve um caso com ele. Ela teve não sei o quê. Não teve nada. Eu jurava que ela teve um caso com ele. Mas você e a galera do Flamengo e do Corinthians. Então, isso foi para restabelecer uma verdade que está nos autos. Está lá, as testemunhas, tudo, tudo, tudo. E aí ele querendo dar a versão dele, não tem versão. Onde já se viu isso? Aí você vê com aquela arrogância... Ele falou, não, me chamaram para falar. Ninguém chamou nada. Ele tem a necessidade de falar. E aí, o que aconteceu? A coisa foi tomando uma repercussão grande, né? Hoje já é o mais visto da América Latina, da HBO, né? E ultrapassando... HBO Max. Assistirei HBO hoje. Max. E não esperava o sucesso, que até porque num streaming fechado, não é aberto. E a coisa estourou a ponto de estar sendo vendido em camelô. Eita!
Lá no Rio, na Uruguaiana. A última vez que isso aconteceu, gente, Saudades da Uruguai, eu chamava de fonte quando era moleque. Exatamente. E aí, a última vez que aconteceu isso foi Tropa de Elite. É verdade. Caraca. Então, assim, quando eu vi, tipo assim, saiu no UOL, quebra a bolha da Elite e está sendo vendido, eu falei, gente, chegou no povo. Chegou ali, né, a verdade. O que aconteceu? Ele, depois de falar isso, veio uma avalanche de gente. Ele foi, gravou, uma semana depois, um depoimento pedindo perdão. Que foi uma pressão da igreja, né? Eu fiz análise disso aí. Que não tem um sentimento de arrependimento. Dá pra ver que um cara é psicopata fazendo essas análises, Ricardo? Muitos indícios. Muitos indícios. Muitos Você consegue indícios. ver. Você consegue ver muitos traços. Por conta disso, só fazer um paralelo, depois a gente volta para esse do discurso do perdão, lá do pedido de perdão. Muito sinistro. Sinistro. E vou te falar, tem coisas que com certeza esse cara levou pro túmulo. As pessoas não sabem. Que confidência você vai me fazer dessa história? Não, é porque eu tive a possibilidade de conversar com ele e não aproveitei. Aí ele morreu, tipo, 2 meses depois. Jura? Eu tinha o contato direto, ele aceitou falar comigo. Mas alguma coisa me dizia, não fala com ele, não fala com ele. Eu fui postergando. Nunca falei isso pra ninguém. Se bobear, tá no meu celular, até hoje tem o celular dele. É mesmo? Eu anotei o celular dele, cadastrei. E ele queria falar com você? Ele ia falar. Ele tinha aceitado falar comigo, mas talvez, sei lá, talvez eu descobrisse algo que não era pra eu descobrir, né? Algo que não era pra eu saber. Mas você sabe que no caso, eu não sei se eu contei pra você, da Glória Pérez. A mãe da... Não é mãe da Daniela. Quando eu fiz a análise, ela entrou em contato comigo. E essa eu posso falar porque ela deixou a situação pública ali de tipo, não, tudo bem, cara. E ela investigou, ela tem todas as fitas do julgamento, ela tem tudo. Muito. E aí, quando ela entrou em contato comigo assim, me dá o seu e-mail. Eu falei, putz, eu vou ser processada. Aí mandei um e-mail. Aí veio o e-mail dela, @globo.com. Aí mandou um monte de coisa. Uma tonelada de informação. E ela tem tudo. Eu falei, Glória, e era inquérito, eram as fotos da ela tem tudo. Na hora que eu comecei a ver, assim, eu parei e falei assim, Glória, se você quer que eu tiro do ar a análise, você fala, eu tiro, você é mãe. Eu quero nem saber. Não precisa me mostrar nada, você não precisa... Ela falou, não, você conseguiu ler o Guilherme de Pádua. O que você disse dele na reportagem era o que ele fazia lá no tribunal do júri. Ele é psicopata? Era psicopata. Ele tinha uma... Como é que eu posso dizer? Ele era muito teatral. Muito teatral. Muito convincente. Aí, manipulador. E ali foi uma questão... E vou te falar mais ali. É uma questão de pólvora e faísca. A moça lá... não era a mulher dele. E olha que interessante. Que era a mulher dele. Né? E quando a gente fala da situação, né? Quando a gente fala da situação, a gente só lembra dele. Você percebe que a gente não lembra dela? É verdade. Nem o nome dela, às vezes as pessoas lembram. Eu não lembro o nome dela. Eu também não lembro. Então não é uma loucura isso? Mas eles mataram juntos. Então... Por que a gente nega? Quer dizer, a gente esquece. Esquece entre aspas. Então, por quê? Porque, na minha opinião, a gente tem uma personalidade extremamente forte ali também, manipuladora. Tão manipuladora... Eles entraram em sintonia, né? Era uma sintonia de manipulação e ela soube conseguir jogar isso também pro público como é ele. É só ele, né? Só ele. Sendo que, pelo que parece, pelos relatos... Estavam juntos o tempo todo. Quem deu as tesouradas foi ela. Pelo que parece. Não tenho a certeza disso. Mas pelo menos ele diz isso. Então você vê que, na realidade, ele deu a gravata e ele com a tesoura. E ninguém fala dela. Ninguém lembra nem no nome dela. Então você vê o poder de persuasão, de manipulação, que acho que era muito maior do que o dele ainda. Maior do que o da Suzane Richthofen, então. Tô falando. Ela era mais perigosa, ela é mais perigosa que a Suzane. Agora, a Suzane tem uma situação muito louca nesse momento, né? Porque ela tá vivendo com um cara que tem guarda dos filhos, né? Acho que são 2 ou 3 filhos. Você já imaginou a mãe dessas crianças? Saber que quem tá cuidando das crianças é a Suzane Richthofen? Meu Deus. E assim, e aí entra num parâmetro... Aí, desculpa, mas não consigo
Não consigo nem imaginar a complicação disso. E o pior, Leda, que se a gente pegar... Se a gente, de novo... Será que eu não sou boa o suficiente? Mas não tem perdão, né? Se matar o pai, a Então. mãe, armar essa... Porque não é você que conclui que ela que armou tudo, ela que dirigiu a cena e... Isso lá atrás, eu já Você tinha... conclui isso Foi lá muito atrás. legal, porque quando eu vi eu já tinha visto várias coisas dela, né? E ela foi uma das mais difíceis de analisar. Porque ela tinha um padrão muito único, muito dela. E aí, engraçado, que, de novo, né? Na época que ela estava entrevistando o Gugu, aí eu falei assim, gente, ela tá seduzindo o Gugu. Gente, ela tá manipulando o Gugu. E aí o pessoal fala assim, ai, como você é bobinho, o Gugu é gay, hahaha, todo mundo sabe que o Gugu é gay, haha. Eu falei assim, gente, sedução... Não quer dizer sexualidade. Você entendeu? Sedução porque você é uma pessoa sedutora. Pelo envolvimento, né? Pra envolver a pessoa. E várias coisas eu não sabia. E aí, quando eu falei dela e também do Sandrão, eu falei assim, olha que interessante, né? Ela seduziu justamente o Sandrão, que era aquela garota... que comandava a prisão. Que comandava a prisão. Nossa, à toa, né? Ela seduz. O Gugu, inclusive... Ela é manipuladora. O Gugu, além de ter pago aquela entrevista, ele se comoveu e deu uma máquina profissional de costura pra ela. Que ela falou assim, eu tô fazendo patchwork e tal. E ele deu uma máquina. Além do que foi combinado, 1 ou 2 máquinas de costura. Que é caríssimo aquelas máquinas de costura. Jura? Aí quando eu falei Eu não sabia nada disso. Aí quando eu falei que ela era... Manipuladora. Sedutora, teve uma sedutor barra manipulador. Então, e aí que é legal. O Ulysses Campbell, ele escreveu o quê? Suzanne Richthofen, assassina e manipuladora. Olha. E aí quando ele começa a contar que ela só sobreviveu lá no sistema na prisão, porque ela seduziu várias pessoas. Ela seduziu o médico, que era gay. Ela seduziu a diretora, que era hétero. Ela fez a presidiária, que era gay. O promotor, que acho que conseguiu fazer a mudança de presídio, era casado, acho que até quase perdeu a mulher, porque o cara ficou apaixonado por ela. Então ela conseguiu... Meu Deus, que mulher perigosa. Exatamente. E aí eu até falei, Ulisses, você foi minha redenção, porque eu vinha falando isso há bastante tempo pelo olhar da linguagem silenciosa. E você veio através do pelo olhar jornalístico de pesquisa, de mostrar, olha o que ela fez aqui. Tanto é que no livro que ele me dá, ele falou assim, aqui tá a materialidade daquilo que você já tinha enxergado com a linguagem silenciosa. Olha. Foi muito legal ali Qual foi, assim, pra gente fechar, qual foi a análise que mais te surpreendeu e a que mais te comoveu? A que você ficou mais, assim, impressionado com você mesmo? Falou, poxa, eu sei muito sobre isso. Ixi. Eu arrasei nessa. Pode de surpreender, eu posso falar mesmo? Pode. Essa vai dar pano pra manga, hein? Fala. Foi do ex-marido da Maria da Penha. Da Lei Maria da Penha, aquela moça que ficou na cadeira de rodas? Exatamente. Te surpreendeu por quê? Porque, olha, vou contar rapidinho. Tá. Ele, eu não sei... Primeiro, o que eu sei do caso da Maria da Penha? Talvez o que você sabe do caso da Maria da Penha? Eu sei que o marido fez alguma coisa que a deixou paraplégica. Bateu, queimou, não sei. Eu não sei exatamente detalhes. Pois é. Mas sei que ela ficou paralítica, daí veio a lei que tem o nome dela, porque o marido fez isso. E o marido acho que nunca foi condenado, os filhos já pediram a condenação. Então. Não tem uma história assim? Cara, essa história daria um Leda Entrevista 2. Mas eu vou tentar ser bem sucinto. Bem sucinto mesmo. Você viveu talvez até um pouco mais do que eu esse momento. Isso foi em 83. Eu tinha 13 anos. Eu lembro dessas histórias que era tipo, o cara bateu tanto na mulher, que ela ficou tetraplégica, paraplégica e tal. E é isso aí. O cara é um carrasco. Essa é a história que eu sempre ouvi. A mídia contava essa história. Eu também. Aquela Isto É, inclusive, uma vez fez matéria com ele de capa, ele de perfil, assim, dizendo assim, a face da violência doméstica no Brasil, blá, 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 blá. E aí começaram a pipocar a gente falando assim, analisa o Marco Antônio Heredia, analisa o Marco Antônio Heredia, analisa o Marco Antônio... Eu falei, quem é esse Marco Antônio Heredia? Não sei lá quem é o Marco Antônio Heredia. Aí alguém falou assim, não, é o ex-marido da Penha. Eu falei, cara, o cara bateu na mulher, quer que eu fale o que esse cara tá falando? Bateu na mulher e tal. E eu já contaminado, né? Aí ele tinha dado uma entrevista no canal pequenininho do Alexandre Paiva. Aí um dia, eu falei, tá, sei lá, tô com folga, vou dar uma olhada. Começo a olhar o cara contando a história. Como é que foi o dia? O Alexandre Paiva contou. Eu tava lá, cheguei com as minhas filhas, fui dormir, papapá, ouvi um barulho, babá, quando eu acordei, os caras me agarraram, papapá, me deram um tiro aqui. Mostra o tiro. E ele mostrando, eu falei, eu virei pro Rian, que é da minha equipe, falei, Rian, esse cara tá contando a verdade. E o que eu faço agora? O que eu faço? 40 anos de história, eu ouvi essa história a vida inteira. Mas você acha que essa história é mentirosa, não é verdade? A história que as pessoas ficaram sabendo, ela é totalmente mentirosa. Ela não se sustenta se você lê o inquérito. Não é o que ele conta, é o que está no inquérito. No inquérito. Ele não é culpado? Não. Ele não deixou ela paralítica? Ele foi condenado. Então vamos lá, o que a justiça diz?
Só pra você ter uma ideia, ele foi condenado faltando 6 meses pra caducar. A questão dele. Por quê? Porque não tinha indícios mínimos pra ele ser condenado. Por que ele foi condenado? Uma injustiça? Pois é, porque começaram a criar... Tem um monte de coisa... Uma narrativa que levou à condenação. Aí vamos lá. Ele nega? Nega. Ele já escreveu acho que mais de 20 livros sobre esse assunto. Teve agora um especial na Brasil Paralelo, porque eu levei a história pra lá e eu falei, tá aqui, ó. Os caras falaram, não acredito que é assim. Eu falei, pesquisa, vai lá. Pra você ter uma ideia, ele nunca encostou a mão nela. Palavras de quem? Dela. Numa entrevista pro Porchat, o Porchat falou, mas e aí? Ele te batia? Como é que ele te batia? Ele falou, não, ele nunca me bateu. Era uma violência psicológica. A própria Maria da Penha fala, ele nunca encostou a mão em mim. Só que todo mundo... Mas e o tiro? Ah, não, então ele forjou um assalto, aí deu um tiro em mim com uma escopeta, e depois ele se feriu com uma faquinha. Tem laudo médico. Ele tomou um tiro de 38. Deus. Ela toma um tiro e ele toma um tiro. Então existiam assaltantes? Existiram os assaltantes, inclusive a perícia. Isso que eu tô falando tá na perícia. A perícia diz, ó, houve arrombamento do carro, do porta-mala do carro, encontramos material do roubo dentro do carro, arrombaram a pérgola, arrombaram a porta de entrada, tem situação de luta, tem o cara foi levado para o hospital, tomou um tiro, ficou 4 dias internado. Tanto é que o primeiro que é encontrado ferido é ele, depois encontram ela. E ela ficou paraplégica por causa do tiro? Do tiro do bandido. 20 a 3,5 metros. De um bandido. Então, e como é que ele... De um bandido, porque entra os bandidos na casa, dão um tiro nela, ele entra... Na realidade é o seguinte, ele vai ver o barulho. Tá acontecendo barulho, eu vou lá, os caras enforcam ele. E ele lutando, porque o 38 era dele. E aí, ele dá um tiro pra cima, no que ele dá um tiro pra cima, ele ouve um tiro também no quarto. Porque todo mundo viu só 2 tiros. Porque teve esse primeiro tiro, pum! Ele vai pra cima, e depois o tiro que o cara pega o revólver dele e dá um tiro nele. E eles fogem. Então, olha que doideira. E quem deu o tiro na Maria da Penha? Um dos bandidos? Um dos bandidos. Aí vamos lá. Ela toma um tiro, ele toma um tiro. Rapidamente, as meninas que trabalham lá entram na casa, encontram ele ensanguentado, chamam os vizinhos vêm e chamam a polícia. Cadê as armas do crime? Quer dizer, o cara dá um tiro na mulher, dá um tiro nele mesmo e as armas sumiram. Ah, não tem as armas? Não tem arma, ninguém achou as armas. Aí depois de um ano, fizeram uma busca e apreensão onde ele morava, 1 ano depois. Deu como é que chama a menina? Olendina. A Rita e a Olendina. As duas trabalham na casa. A Olendina disse assim, o patrão e a patroa viviam bem, até a patroa encontrar as cartas da amante. Ninguém sabe disso. Por que isso ninguém ficou sabendo? Tá lá no inquérito. Eles viviam bem. Mas quem manipulou isso para chegar nessa condenação? A opinião pública, os advogados? Tem várias coisas que eu não posso, mas tem... O Brasil tem livro, uma cadeira tem livro, ele escreveu um livro. Tem. Mas se você assistir na Brasil Paralelo... Eu vou assistir no Brasil Paralelo, eu vou assistir. A arma que eles aprenderam 1 ano depois, que daí ela pede a separação, aquela coisa toda, tal. Primeiro, existe... É o especial Maria da Penha? Maria da Penha. Existem advogados... Vale conferir. Existem advogados até hoje, dizem assim, Ricardo, mas nas escolas de advocacia, na faculdade de advocacia de direito, o professor leva isso como exemplo e diz que ele tentou matar ela eletrocutada. A casa nunca teve banheira. Nunca. Um único banheiro tinha eletricidade, que era o banheiro das meninas, das crianças. Do adulto, que era dele, que é Ceará, calorzão, não tinha. E detalhe, sabe o que a própria Maria da Penha diz no depoimento? Eu acho que ele tentou me matar. Isso depois de 8 meses. Então, enquanto ela tomou o tiro, ele tratou dela, ia 2 vezes por mês no Sara Kubitschek. Ele conseguiu trazer ela do Ceará para Brasília, porque lá era o melhor hospital. Sim, o melhor hospital que tem no Brasil. Daí, ele ia lá 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, sem ter condições. Adaptou toda a casa, porque quando soube que ela não ia mais conseguir andar sem ser cadeira de roda, comprou. E ele tem tudo, como ele era contador, ele tem recibo, ele tem tudo. Recibo. Reforma da casa, eles voltam. Ele vende o carro porque ele precisa de dinheiro para manter aquilo tudo. E aí, ela fica em casa, isso depois de 8 meses, vasculhando as coisas ali. Na capanga dele, achou umas cartas de uma mulher que ele tinha antes do negócio. E aí, quando acontece tudo aquilo, parece que ele estava se despedindo dela. Falou assim, não dá, tem que cuidar da minha mulher, essa coisa toda, tal, pô, minhas crianças e tal. Ela, nunca mais vou esquecer de você, aquela coisa toda, pá. E aí, isso tá no inquérito. A empregada dizendo, eles viviam bem, até... Não, mas parece coisa de esse filme, você não tá entendendo. Aí uma vizinha... Novela mexicana. Uma menina assim, que trabalhava como regime lá de semi-escravidão, pra mãe da Maria da Penha, entra em contato, chamada Maria de Socorro, contando assim, eu vivi, eu estava dentro lá da família. Esse cara nunca foi isso, eu que vivia apanhando e tal. Cara, parece coisa realmente de cinema.
Mas deixa eu falar do revólver. O revólver que entrou no inquérito e ficou até o final. Esse revólver foi pego depois, um ano depois dos fatos. Porque quando roubam daquela quiprocó todo, e tem quando faz perícia, que os caras escalaram um muro, destalharam não sei o quê, arrombaram. Tem tudo isso da perícia. Não é invenção dele, na perícia. E aí, pegaram um revólver. Porque quando pega um revólver dele, ele compra outro revólver. Ele tem um laudo da Taurus, dizendo: esse revólver foi vendido um ano depois dos fatos. E ele é condenado com esse revólver. Como é que o cara pode ser condenado com um revólver que foi produzido um ano depois dos fatos? Mas é um monte de buraco que ninguém ficou sabendo. Até hoje tem gente que acha que ele bateu na mulher, que ele tentou eletrocutar. No processo, tá dizendo assim, ela diz assim: eu acho que ele tentou me matar, porque eu fui abrir o chuveiro e tomei choque. Juro pra você. Tomou choque em hora de abrir o registro. Quem nunca tomou choque abrindo o registro? Perguntei pra ele: eu tomei choque. Ele falou: deve ser o fio terra. Vou reparar. Leda, tá no inquérito. Ele tá condenado, tá preso? Não, aí ele foi, acho que em 2000, tipo, 20 anos depois, 83, 93, 2002, por aí. Ele é condenado, mas ele fica preso acho que 2 anos, 3 anos, depois ele já sai. Mas aí acabou com a vida do homem. Então, a gente não tá falando da lei Maria da Penha, que é a lei 10.800 alguma coisa. A lei é muito boa. A lei salvou já muitas mulheres. Nós estamos falando do caso Maria da Penha. Que o caso é uma história muito louca. Por isso que às vezes as pessoas confundem. Não, então você esse foi o caso, eu te perguntei o que mesmo? Que o caso que mais te comoveu? Não, impactou, porque... Mais impactou. Imagina, eu já